Vou tentar fazer um vídeo mais rápido aqui sobre o Estatuto dos Militares, porque não tem espaço no meu celular para tanto vídeo. O Estatuto, né? O presente Estatuto regula a situação, as obrigações, os direitos, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O Estatuto dos Militares. A Polícia Militar é subordinada operacionalmente ao secretário do Estado da Segurança Pública. Igual a gente falou lá no outro, o militar ele é subordinado, em cada constituição fala uma coisa, né? Só que aqui no estatuto ele diz que ele é subordinado operacionalmente ao secretário do Estado de Segurança Pública. Os integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão da sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores públicos do Estado e são denominados policiais militares. Então, os integrantes da Polícia Militar, eles são uma categoria especial de servidores do Estado, denominados policiais militares. Policiais, a situação funcional pode ser ativa ou inativa. Os policiais da ativa, militares de carreira, convocados da reserva e alunos do curso de formação. Militares da inatividade, pode ser da reserva ou da reforma. Sendo que na reserva nós temos remunerada e não remunerada, e na reforma somente remunerada. As reformas podem ser quando o militar atinge 65 anos, ele é reformado. Ou por incapacidade definitiva para o serviço, ou por motivo de saúde. Artigo 10 do ingresso na Polícia Militar. O militar, para ingressar na Polícia Militar, ele deve ter no mínimo 18 anos da data da matrícula e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, exceto para o ingresso no quadro de oficiais médicos, que aí ele deverá ter no máximo 35 anos no primeiro dia da inscrição. No máximo 35 anos. Lembrando que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então, a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. A Polícia Militar é a ordenação da autoridade em níveis de... a Polícia Militar não. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. Então, nós temos como base a hierarquia e a disciplina, sendo que a autoridade e a responsabilidade cresce com o grau hierárquico. E a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações. Lembrando que as graduações é destinada aos praças e os postos aos oficiais. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo efeito perfeito do cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, a disciplina é o fiel acatamento das ordens. A disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis. A
A disciplina e o respeito hierárquico devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais da ativa, da reserva remunerada e reformados. Existem os círculos hierárquicos, que aí eles são fixados nos quadros, onde nós temos os círculos de oficiais e os círculos de praça. Nos círculos de praça, nós temos as praças especiais, que são os alunos oficiais e os alunos soldados. Nós temos círculos de cabo e soldados, que tem os cabos, que são compostos pelos cabos e os soldados, e os círculos de subtenente e sargento, que é composto por subtenente e sargento. Nós temos os círculos dos oficiais subalternos, que são os primeiros tenentes e os segundos tenentes. Os círculos dos intermediários, que são os capitões, e os círculos dos oficiais superiores, que é major, tenente-coronel e coronel. Lembrando que o posto é o grau hierárquico do oficial, que é conferido pelo governador do estado, e a graduação é o grau hierárquico do praça, conferida pelo comandante geral. A graduação é conferida pelo comandante, o oficial é pelo governador. A graduação pelo comandante e o oficial pelo governador. A precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. A antiguidade de cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Então, é contada a partir do ato de promoção, a antiguidade. Em caso de nos casos pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda subsistir igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores à da praça e à data de nascimento, para definir a precedência, e, neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo. Então, eles vão conferir aos graus hierárquicos anteriores a data de praça e a data de nascimento, o mais velho ou mais antigo. Gente, essa parte eu não entendi não, mas vamos para a próxima. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Em igualdade de posto, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação. A precedência entre os praças especiais e os demais praças é regulamentada, aonde o aspirante oficial são hierarquicamente superiores aos demais praças, e os alunos oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes.
Os aspirantes são superiores às demais praças e os alunos oficiais são superiores aos subtenentes. São das obrigações dos policiais militares, do valor do policial militar. Passe, fé, examap. Ou seja, são manifestações essenciais do valor do policial militar. Passe, fé, examap é um mnemônico, onde a gente vai gravar o patriotismo, que é o pá. O patriotismo é traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever do policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem, até com o sacrifício da própria vida. Isso aí é o patriotismo. O civismo é o culto das tradições históricas. O civismo e o culto das tradições históricas. Passe, fé, a fé pela missão elevada da polícia militar. Examap, o espírito de corpo, o orgulho do policial militar pela organização onde serve. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida e o aprimoramento técnico profissional. É assim que escreve. Não dá pra ver. Passe, fé, examap. O patriotismo, o civismo, a fé, o espírito de corpo, o amor e o aprimoramento técnico profissional. Lembrando que a ética do policial militar, a gente lembra do verbo amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Exercer, respeitar, cumprir, fazer, ser justo, zelar, empregar, praticar a camaradagem, desenvolver permanentemente o espírito de corpo. Isso aí é a ética do policial militar. Garantir, conduzir-se, abster-se. Ser discreto em suas atitudes. Proceder de maneira ilibada à vida pública e na particular. Observar as normas de boa educação. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. Também é da ética. O policial da ativa é vedado comerciar, tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Os integrantes da reserva remunerados, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares ou repartições públicas civis de interesse das organizações de empresa privada ou de qualquer natureza. Não pode tratar de outros assuntos de natureza privada nas repartições públicas quando convocados. Os militares da reserva remunerada. Os militares ativos podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrijam o disposto presente nesse artigo. No intuito de desenvolver prática profissional dos oficiais integrantes do quadro de saúde que lhes é permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Então, no quadro de saúde, o militar é permitido o exercício da atividade.
É permitido o exercício da atividade técnico-profissional em meio civil, desde que não prejudique o seu serviço. São deveres do policial militar, gente. São deveres do policial militar. Decupró-diriobe. Dedicação, culto, probidade, disciplina, rigoroso e obrigação. Decupró-diriobe, é um mnemônico. Mnemônico aí para vocês gravarem. Dos deveres. Decupró-diriobe, vamos lá. São deveres policiais. A dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. O culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens, a obrigação de tratar o subordinado dignamente com urbanidade. Dignamente e com urbanidade. Comando é a soma... Ai, meu Deus. Comando é a soma... Tô com cãibra. Pera aí. Vamos ainda continuar aqui. Do comando, dos deveres, né? Tô ainda nos deveres. O comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui-se uma prerrogativa impessoal, cujo o exercício policial militar se define e se caracteriza como chefe. O comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Tá. A subordinação não afeta de algum modo a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da polícia militar. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições do regulamento que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação aos estudos e aprendizagem técnico-profissional. Cabe ao policial militar responsabilidade integral pelas decisões que tomar e pelas ordens que emitir, pelos atos que praticar. São proibidas qualquer manifestação coletiva, tanto sobre os atos de superiores quanto de caráter reivindicatório. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo é competente para processar e julgar os policiais militares nos crimes definidos como militares. O SEDME, que é o Código de Ética do Militar, obedecerá aos princípios fundamentais da administração, que é o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Obedecerá aos princípios fundamentais da administração pública, contida no ordenamento jurídico brasileiro, e também dentre os outros seguintes princípios, que são: gravar a presunção da inocência e a vedação de medida privativa e restritiva de liberdade, das transgressões disciplinares é vedado a medida privativa e restritiva de liberdade. O SEDME veda a medida privativa e restritiva de liberdade.
Ele sempre vai zelar pela dignidade da pessoa humana, a presunção da inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a razoabilidade e a proporcionalidade, a vedação da medida privativa e restritiva de liberdade. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar estadual da ativa será, na forma da Constituição Estadual do SEDME, submetido ao processo administrativo disciplinar demissionário, e ele é julgado pelo Conselho de Justificação. Ele vai lá só se justificar. É só lembrar que o praça, ele vai ser julgado quando ele for presumidamente incapaz, ele vai ser julgado pelo Conselho de Disciplina. Já o oficial só se justifica. Ele é julgado pelo Conselho de Justificação. Eu penso desse jeito. O oficial vai lá se justificar, já o praça vai logo para disciplinar. Entendeu? Quem julga o oficial? Conselho de Justificação. Quem julga a praça? Conselho de Disciplina. São direitos dos policiais militares a proteção social, o provento calculado com base no subsídio do posto ou da graduação que possuía na ocasião da transferência para inatividade remunerada, por contar com mais de 35 anos. São direitos a proteção social, o provento calculado com base no subsídio no posto de graduação que possuía na ocasião da transferência para a inatividade por contar mais de 35 anos de serviço, nas condições ou limitações impostas na legislação de regulamentação específica. A estabilidade quando praça com mais de 10 anos ou mais de efetivo de serviço. O militar ele tem estabilidade quando praça com 10 anos ou mais de serviço efetivo, de tempo efetivo de serviço. 10 anos ou mais de efetivo de serviço, que é contado, o tempo efetivo de serviço é contado a partir da data do ingresso, da incorporação, da data de matrícula do curso. Então, com 10 anos, a gente tem uma estabilidade, praça. Também é direito o uso das designações hierárquicas, a ocupação do cargo correspondente ao posto ou graduação, a percepção de remuneração, outros direitos previstos na lei específica de que trata a remuneração dos policiais. Também é direito a constituição de pensão do policial militar, a promoção, a transferência para a reserva remunerada a pedido ou a reforma, as férias, os afastamentos temporários de serviço e as licenças, a demissão e o licenciamento voluntário, o porte de arma quando oficial em serviço ativo ou inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação de algum crime contra a segurança do Estado ou por atividade que desaconselhe o porte. O porte de arma pelas praças com restrições impostas pela Polícia Militar. Também são direitos o policial que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação segundo a legislação vigente na Polícia Militar.
O direito recorre na esfera administrativa, o direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá em 15 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial, quando o ato que decorra de composição de quadro de acesso. 15 dias para a composição de quadro de acesso, 120 dias nos demais casos. Então, o policial pode recorrer com o pedido de reconsideração dentro de 15 dias, quando for referente à composição do quadro de acesso, e 120 dias nos demais casos. Os pedidos de consideração não podem ser feitos coletivamente. O policial da ativa, que nos casos cabíveis, poderá nos casos cabíveis se dirigir ao Poder Judiciário e deverá participar antecipadamente esta iniciativa à autoridade que estiver subordinado. Então, para que ele se dirija ao Poder Judiciário antecipadamente, ele deve demonstrar essa iniciativa à autoridade que estiver subordinado. Das férias e dos outros afastamentos temporários de serviço. As férias são afastamentos totais do serviço anual e obrigatoriamente concedidas ao policial para descanso a partir do último mês do ano a que se refere e durante todo o ano seguinte. As férias terão duração de 30 dias para todo pessoal da Polícia Militar, e a concessão será regulamentada pelo Comando Geral. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças de tratamento de saúde, punição, transgressão disciplinar ou pelo estado de guerra que seja cumprido atos de serviço, bem como não anula os direitos àquelas licenças. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças para tratamento de saúde, punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula os direitos àquelas licenças. Enrolação. Gente, eu só tô lendo porque é isso aí. Os policiais militares têm direito ainda a afastamento total do serviço obedecido às disposições legais. Núpcias, 8 dias. Núpcias, 8 dias. O resto é tudo até. Luto de até 8 dias. Instalação de até 10 dias. Trânsito de até 30 dias. Sendo que o afastamento do serviço por motivo de núpcias ou de luto será concedido no primeiro caso, se solicitado por antecipação à data. No primeiro caso, que é no caso de núpcias, tem que ser solicitado por antecipação à data. E no segundo caso, tão logo a autoridade que estiver subordinada tenha conhecimento do óbito. Das licenças. Licença é a autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário, concedido ao policial militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Licença, então, é a autorização e o afastamento total do serviço, que pode ser licença especial, licença para tratar de interesse particular, licença para tratar de tratamento, licença para tratamento de pessoa da saúde da família,
Licença para tratamento de saúde própria. Nossa senhora, o vídeo vai ficar imenso. Nem tô na metade ainda. Eu vou mandar esse vídeo aí e pronto. Na hora que eu acabar. Se o vídeo não der pra gravar tudo, vai ficar sem gravar. Aí eu vou terminar de estudar sozinho. Em caso de flagrante de delito, somente... Vamos lá, das prerrogativas. Somente em caso de flagrante de delito, o policial militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário para a lavratura do flagrante. Do ausente ou desertor. É considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas consecutivas deixar de comparecer à organização sem comunicar o motivo do impedimento, ou ausentar-se sem licença da unidade onde serve ou o local onde deve permanecer. Então, é considerado ausente aquele que sumir por mais de 24 horas sem comunicar ou sem licença para isso. O policial é considerado desertor. Depois eu falo. Nos casos presumidos em lei. Que eu vou falar daqui a pouco. Cadê o desertor? Pular logo pra ele? Eu não lembro, é mais de 8 dias? É mais de 8 dias. É isso. Peraí. Tá passando o tempo. Ausente mais de 24 horas. Mais 8 dias, ele já é considerado desertor. Após as 24 horas, depois de mais 8 dias, ele já é considerado desertor. Exceto se o policial estiver em desempenho de qualquer serviço, viagem, operação policial ou em caso de calamidade pública e não houver indício de deserção, ele é considerado desaparecido. Mais de 8 dias sumiu o policial, mais de 8 dias, depois de ausente, sem comunicar e sem licença. Se houver indício de deserção, ele é desertor. Agora, é considerado desaparecido do policial militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço, viagem ou operação militar ou em caso de calamidade pública tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. A deserção, vamos lá, a deserção acarreta na interrupção do serviço com consequente demissão ex officio. O militar estadual que praticar crime de deserção será demitido. Ele é demitido ao completar 8 dias de ausência. Lembrando que a ausência é quando o militar fica mais de 24 horas sem comunicar e sem licença para isso. Sumido. Some.